Oi, E aí, guria? tudo? Ai, gente, tudo. Começou a entrar um monte de mensagem pra mim. Na hora que eu comecei a fazer o vídeo, eu não conseguia tirar as coisas, sabe? Ninguém merece. A tua imagem para mim não tá muito boa. Não sei se é geral. Não sei, tá? Se dá uma olhada na minha imagem, vê como é que tá. Porque eu acho que eu tô no 4G. Ah, Tá, agora deu uma melhoradinha. tá, mas tu tá me ouvindo bem? Sim, o som sim, aham. A imagem que não tava legal. Mas agora deu uma Tá. melhorada. Bom, vamos ver então, tá? Qual coisa o Marcos avisa aí como é que tá a imagem, tá, Não, o Marcos? Marcos eu Combinado? tive que, né? Tu sabe, né, que aqui em casa ele tá com um pequeno agora. Ah, aqui em casa ninguém tá com pequeno. O pequeno está solito, pobrezinho, né? Fazer o Tadinho. quê? Ó, tá, o áudio ele falou que tá tranquilo, tá? Tá, agora eu vi Então tá. gritaria. Aham. Uhum. Então assim, deixa eu ver aqui. Eu vou dar mais um minutinho aí pro pessoal entrar, né? Dar um tempinho aí. Beleza. Ai, até fiz um chimarrão aqui pra mim tomar. Ai, meu Deus. Cheguei Chimarrão em a casa essa hora, agora, Jesus. guria. Sim, não, eu cheguei em casa às 9h10. Às 19h10, entendeu? Então, assim, eu ainda tô na correria. Eu vi que tu não tinha chamado, daí eu te mandei uma mensagem ali no WhatsApp. Eu pensei, ai Não, meu é Deus, que. esqueceu. Não, esqueci, mas realmente, quando eu entrei, começou a entrar um monte de mensagem de várias coisas, assim, sabe? Uhum. Né? Ah, hum. Então, assim, pessoal, pro pessoal que já tá aí, tá? Bem-vindos, boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que está sendo super comum, assim, a gente vê que é as sequelas do Covid, né? Na verdade, eu comecei a perceber que vários pacientes começaram a ir no consultório com umas queixas muito estranhas, tipo assim, dificuldade para engolir, que é uma coisa que a gente não vê muito depois de infecções virais, e esses pacientes estão apresentando esse tipo de alteração. E quando tu vai ler, na verdade, ninguém sabe muito o que está acontecendo, né? Tá todo mundo meio que pesquisando e fazendo trabalho e publicando resultados preliminares ainda para ajudar as outras pessoas, porque a gente não sabe muito bem tudo isso está acontecendo. Então eu resolvi convidar essa super médica Isadora, que está na linha de frente do Covid desde março do ano passado, para ela nos contar um pouco da experiência dela, o que ela está vendo, né? Quais são as coisas que está se fazendo na prática para esses pacientes assim que estão apresentando sequelas de Covid. E claro, cada pessoa tem Covid de uma maneira diferente, né? Tem gente que vai para UTI, que é entubado, e tem gente que fica em casa como se tivesse um resfriado, mas nós vamos falar sobre tudo isso. Então, isso, eu queria que nos contasse um pouco assim da tua experiência, como é que tá a vida aí atendendo esses pacientes com Covid. Tá. Então, primeiro, boa noite, Cam. Obrigada pelo convite, tá? Fiquei bem feliz. Acho que é um assunto assim que, enfim, agora eu tô estudando mais do que nunca, né? Porque cada dia muda, é como tu falou, assim, a gente tem pouco conhecimento de muita coisa ainda. Então, eu acho legal a gente fazer assim uma contextualização, né? Como é que tudo começou. Então, no ano passado, quando começou essa questão da pandemia, então era tudo novo, era um vírus desconhecido, era uma doença, né, que a gente nunca tinha ouvido falar e que a gente também não sabia, né, como é que era a evolução. Então, todos os esforços, assim, foram voltados para quê? Para o atendimento daqueles pacientes, né, para a fase aguda da doença, né, que a gente também não sabia muito como manejar em termos de tratamento e acompanhando a evolução. E aí as coisas foram modificando, né, no decorrer da pandemia. A gente começou a perceber que a doença não terminava quando terminava os 10, 14 dias de atestado, quando o paciente tinha alta, né, do hospital. Eles persistiam com alguns sintomas, né, ou começavam a manifestar outros sintomas, né? E alguns eram sintomas comuns, assim, muita gente se queixando de perda de olfato, de paladar, de queda de cabelo, né? Então começaram a surgir vários estudos, né? Que hoje a gente consegue fazer essa associação, embora a gente não saiba
muito bem ainda por que as coisas acontecem, né? Mas elas acontecem. E aí, então, surgiu essa questão que hoje a gente chama de síndrome pós-Covid, né? Que, na verdade, por definição, é isso, é a persistência dos sintomas ou o surgimento de sintomas, né? Depois da fase, digamos, aguda da doença e que persiste, às vezes, por até ou mais do que 12 semanas, né? Bastante tempo. A gente sabe que 10%, assim, a gente não tem dados da população brasileira, tá? Em termos, assim, de prevalência dessa síndrome, né? Dos sintomas. Mas o que a gente sabe, assim, pela literatura internacional, em torno de 10% dos pacientes que tiveram Covid com sintomas leves vão apresentar algum sintoma residual que vai persistir por aí alguns meses, né? E dos pacientes que tiveram Covid grave, especialmente os que tiveram em UTI, que precisaram ser entubados, cerca de 80% vai ter pelo menos um sintoma, tá? Nos próximos 60, 90 dias pós infecção aguda. Né? Então, é um número bem expressivo, levando em consideração todos os pacientes, né, que se infectaram. Então, Não, e levando em consideração que realmente, assim, eu acho que no final do ano passado deu esse boom, pelo menos aqui na cidade, e por isso que eu acho que esse ano a gente está vendo mais síndrome pós-Covid do que viu o ano passado, né? Porque ano então, passado era poucas pessoas ainda que tinham tido, e esse ano teve muita gente que teve, né, no final do ano passado, pra cá, né? Ainda estão tendo, né? e a gente também não tinha muita noção se aquilo que a pessoa estava sentindo era realmente, se tinha a ver com Covid ou não, né? Se eram sintomas residuais ou sintomas de alguma outra doença. E aí, quando a gente começou a perceber que as coisas se repetiam, que os estudos estavam aí aparecendo, a gente começou então a fazer essa associação, sabe? E é bem como tu falou, eu comecei a ver mais sintomas pós-Covid esse ano, né? Do início do ano para cá, especialmente nesses 2 últimos meses, tá? Hoje, por exemplo, atendendo no posto, a gente teve 2 casos assim bem interessantes que provavelmente, né, tem a ver com Covid que a pessoa teve. Um caso neurológico, uma paciente jovem que ficou com uma perda de força, sabe, no braço, na perna, que não tem explicação por outra doença, já fez vários exames de imagem. A gente teve um outro senhor que tem uma suspeita também de uma trombose, um tromboembolismo pulmonar tardio, que provavelmente também relacionado à Covid. Então, tá aparecendo, né? A síndrome está aparecendo, né? E o nosso papel agora eu acho que é abrir um pouco a cabeça, né? Sair um pouco da caixinha ali, porque são pacientes que demandam uma atenção diferente, né? Uma atenção mais abrangente, com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente vai precisar trabalhar cada vez mais com outros profissionais da área da saúde, fisioterapeuta, fono, nutricionista, educador físico. E já tem alguns lugares, né, graças a Deus, que tem já um centro, já estão criando centros de reabilitação para poder receber e atender melhor essas pessoas, né? Isso é um negócio bem interessante, né? Porque assim como a gente criou UTIs e coisa e tal, Isso. eu acho que talvez a gente tenha que agora se organizar para atender quem voltou da guerra, né? Exatamente, né? É. E antes os esforços eram então, né, para a questão do tratamento, vamos cuidar para não sobrecarregar o sistema, e agora a gente tem essa outra questão, porque esses pacientes também vão demandar muito, então a gente também tem que ter centros especializados para poder atender essas pessoas, né? Uma das perguntas que eles mandaram era quais eram as sequelas mais comuns, assim, o que que tu tem mais visto? Então, assim, pelo que a literatura coloca, assim, os 5, né? Stop. Os top, né? Então, assim, fadiga, tá? Há muitos pacientes, mais de 58% dos pacientes que tiveram Covid referem fadiga, né? Dor de cabeça, questão da memória, perda de cabelo, tem sido bem frequente essa queixa, e falta de ar, né? São os principais. Mas a gente tem que entender hoje a Covid-19 como uma doença multissistêmica, assim, né? Porque ela pode afetar todos os sistemas, né? Endócrino, renal, cardíaco, neurológico.
né? Então, é esse o pensamento que a gente tem que ter. A gente também não pode, assim, é uma coisa que eu sempre digo para os pacientes, né? Ah, teve Covid e depois começa com um sintoma. Ah, é do Covid. Pode não Ah, ser, sim, é tudo culpa do né? Covid agora, virou um saco Então, de gato, assim, porque cabe assim, tudo. a gente só pode falar em síndrome pós-Covid depois que a gente também avaliou e excluiu as outras causas, né? Então, isso é bem importante também. Mas, basicamente isso, sabe? Fadiga é quase todos. E assim, não tem uma relação muito da intensidade do sintoma pós-Covid com os sintomas da fase aguda. Ah, teve O cara pode Covid, ter sentiu super leve. isso, né? E quando vê, tem um comprometimento pulmonar grande, com muita falta de ar, que vai precisar de uma reabilitação. Então, não existe essa relação, né? Aí teve Covid leve, então se tiver algum sintoma pós, também vai ser leve. Pode não ser, né? Eu tive uma paciente minha, que ela foi esses dias lá no consultório, e ela deve ter tido Covid há uns 2, 3 meses. Uhum. E ela ficou com cheiro de fumaça. Ela fica cheirando fumaça o dia inteiro, né? E até uma das perguntas era que, tipo assim, a pessoa ficou com um olfato mais sensível e tudo mais. E isso, na verdade, é uma distorção do olfato, Sim. né? Ficar sentindo o cheiro de fumaça. E isso aí já tem algum trabalho mostrando assim o que a pessoa pode fazer, se tem isso, porque ela falou que ela entra meio em pânico, porque às vezes ela acorda no Sim. meio da noite com cheiro de fumaça, ela acha que a casa está pegando fogo, até ela se dar conta que é do Covid que aconteceu, né? Não, esses sintomas pós-Covid, assim, é extremamente ansiogênico, né? Porque é uma coisa que tu não sabe quanto tempo vai durar, se vai melhorar, o que a gente pode fazer, né? Para alguns a gente tem alguma coisa para oferecer, para outros não muito, né? Então também a gente está aprendendo muita coisa. E essa questão do olfato é extremamente chato, né? Eu também tenho uma paciente que também ficou com essa distorção do olfato, que a gente chama de parosmia, né? Que a pessoa tá cheirando uma coisa, mas sentindo o cheiro de outra, né? E geralmente é um odor desagradável. Então, isso interfere na qualidade de vida, na alimentação, né? Então, ela ficou bastante emagrecida por ter tido Covid, e depois por essa distorção do olfato, né? Então, é bem complicado. O que a gente hoje faz para esses pacientes que a gente orienta é o treinamento olfativo, tá? Que é o quê? Na verdade, a gente escolhe 4 odores, assim, bem fortes, né? Bem marcantes. Por exemplo, cheiro de café, extrato de baunilha, um perfume mais forte, um óleo, né? E a pessoa faz o treinamento. A pessoa vai, por 10 segundos, cheirar, né? Cada um desses elementos aí, 2, 3 vezes ao dia, tá? Até melhorar. Claro que a pessoa tem que estar num ambiente assim que ela possa se concentrar, porque isso tem a ver com a memória também, né? Ela vai ter que lembrar daquele cheiro do café, sabe? Então, e é tudo muito gradual, né? Nesses casos, assim, a gente tem que ter realmente muita paciência, persistência. A mesma questão da falta de ar, né? Do comprometimento pulmonar. Muitas vezes, esses pacientes vão precisar de fisioterapia respiratória. E não é assim, e hoje na fisioterapia e amanhã tá 100%. É uma coisa muito gradual, que realmente, assim, exige paciência, sabe? Só que o quanto antes a gente procurar atendimento, procurar ajuda, tudo fica mais fácil, né? É que eu acho que talvez os pacientes não entendam, assim, porque assim, eu já trabalhei, né, como plantonista de UTI, que a gente vê esses quadros graves de vez em quando, no pulmão, comprometendo o pulmão desse jeito, né? Que a gente chama de SARA na UTI. Só que Uhum. não em tanta gente, e eu não tô na UTI agora, mas eles falam que é uma SARA muito grave, tanto que tem que Sim. virar os pacientes, tem que pronar os pacientes para eles Uhum. respirar melhor. E isso deixa fibrose no pulmão. Tudo que é Isso. processo inflamatório no nosso corpo deixa muita fibrose no nosso pulmão, e um pulmão fibrosado ele não consegue Fica duro. expandir, fica duro. Uhum. E essa fibrose, ela praticamente não tem regressão assim importante da fibrose. Uhum. O paciente, na verdade, a reabilitação é para, tipo assim, se ainda tiver algum componente inflamatório nessa fibrose, tirando esse componente inflamatório e ele ir treinando a musculatura respiratória para conseguir expandir esses alvéolos de novo, né? Não sei se eu É. falei muita besteira também, né, Isa? Essa questão da inflamação também, assim, é bem importante, né? Porque uma das hipóteses, assim, para a síndrome pós-Covid é essa tempestade inflamatória que o coronavírus causa, né? Em tudo, né? E aí, por isso que interfere
até função cardíaca, né? A gente pode ter acometimento do coração, função renal, né? Porque é realmente isso, o nosso corpo, assim, ele entra numa luta, né? E libera esse processo inflamatório é resultado disso, né? Então, e a Não, gente eu não até, tem como prever, sabe? Cada pessoa, cada organismo é de um jeito. mais ou menos, né? Porque, na verdade, assim, ó, tem esse negócio, tipo assim, da obesidade. Que a Ah, sim. obesidade, isso. O tecido adiposo, ele produz interleucinas que fazem Uhum. mais resposta inflamatória. Então, infelizmente, né, os É, pacientes obesos, eles acabam tendo mais resposta inflamatória por causa dessas interleucinas que o tecido adiposo produz. Então, são pacientes que têm mais probabilidade de isso. fazer essa Uhum. tempestade inflamatória, né? É. Tem alguns fatores, assim, predisponentes, né? Que, enfim, se encontrou mais na literatura, que é isso, é sexo feminino, pacientes com obesidade, pacientes que já têm comorbidades, especialmente doenças, né, autoimunes. Então, tem algumas pessoas, né, que podem ter um quadro pior de COVID, né, com sintomas mais graves. Mas de sintomas leves, né? Em pacientes jovens também a gente vê quadros muito graves, né? Então, enfim. E a gente já tem na literatura alguma coisa, quanto tempo dura sequelas assim que não envolvem, vamos dizer, fibrose, vamos dizer, o cansaço, a anosmia ou a parosmia, quanto tempo dura esses sintomas? Então, a maioria dos estudos, né? Porque tudo é muito recente, assim. Então, até 6 meses tem alguns sintomas que podem persistir, sabe? Fadiga é um deles, né? A questão do olfato, né? Pode durar um pouquinho mais. Eles falam uma média de 3 meses, tá? Mas os estudos foram até um pouquinho mais, até 24 semanas, né? E algumas pessoas relataram sintomas até lá. Sabe que essas coisas, eu vejo muita síndrome do intestino irritável, assim, pós-infecciosa, Uhum. né? E eles também colocam 6 meses. É, Então, eu acho que eles estão tratando o Covid como uma infecção, entendeu? Tipo, sim. né? Uma infecção Uhum. viral, né? Isso. Mas realmente eu acho que a gente ainda não tem dados super, hiper, mega consistentes Uhum. assim sobre isso aí, né? Que os primeiros estudos estão saindo agora, como tu É, falou, eles acompanharam os pacientes até 24 semanas, mas não é uma coisa que a gente tenha dados muito, muito, muito é. consistentes, né? Uhum. E Infelizmente, essa resposta a gente não tem ainda, né? uhum. E antes tu falou assim que tinha sintomas que não tinham muito tratamento e outros sintomas que já tinham alguns tratamentos que davam para fazer. Tu quer falar um pouquinho desses sintomas assim que tem tratamento, né, que dá para fazer? Sim, então, essa parte respiratória, então a gente tem essa questão da fisioterapia respiratória, da parte olfatória, a gente tem essa questão do treinamento olfativo. Para fadiga, está muito recomendado voltar gradualmente à prática de atividade física, a gente sabe que melhora bastante. Para a questão da queda de cabelo, né, que as pessoas se queixam muito disso também. Tem alguns tratamentos que a gente pode fazer, claro, a gente precisa também avaliar, né, como eu disse. Mas tem algumas coisas, né, dermatológicas assim que a gente pode fazer para dar uma amenizada no problema, né? Então, basicamente isso. Uhum. A questão da memória, que eu acho que teve uma pergunta, Isso, tem uma a preservação questão da da memória. memória, né? Hábitos de vida, alimentação saudável, sono, leitura, jogo de memória, o que a gente indica, né, para os outros pacientes que também têm esse problema de memória não relacionado ao COVID, né? Então, uma reabilitação aos pouquinhos. Mas, Mas assim, sabe que a questão da tratamento memória, farmacológico isso, a questão da memória, eu também não sei assim o quanto o nosso último ano não está influenciando isso. também. Uhum. Porque essa coisa do isolamento social, da gente tirar as pessoas das atividades habituais delas, de ficarem mais em casa, eu vejo pacientes que, mesmo que não tiveram Covid, Uhum. eles estão reclamando que estão se esquecendo das coisas, que não conseguem mais serem produtivos como eram antes, né? Então, eu também não sei se um pouco não é de como mudou a nossa vida no último ano, né? Também tem isso. A gente mesmo, né? Às vezes tira férias aí,
volta meio Meio perdida, burra. né? Eu sempre falo para as pessoas assim, o que a gente não tá usando ali da cabeça vai atrofiar, então a gente tem que se manter ativo, né? Sempre lendo, sempre estudando, joguinho de memória, né? A gente fala Uhum, principalmente paciente idoso, então tá sempre na ativa, né? sim. E tu tem visto bastante esses pacientes que estão reclamando de perda de memória? Sim. Para mim, assim, tem aparecido bastante é isso, fadiga, perda Uhum. de memória, né? Falta de ar, e queda de cabelo, né? Então, geralmente os pacientes chegam e já dizem assim: ai, depois do Covid eu não sou mais o mesmo. Depois do Uhum. Covid eu não consigo mais, não, porque eu ia na academia, malhava e agora não consigo mais, né? Então, ou eu fazia, sei lá, tal atividade, não consigo mais porque eu tenho muita dor, muito cansaço, né? Então, essa é É, a queixa, assim. eu acho que até tinha uma pergunta que era, tive Covid leve, estou com muito cansaço. Então pode ser, né? O fato de ter Pode, Covid leve não quer dizer que a pessoa não vai ter sequelas depois, né? Não quer dizer não. absolutamente nada. E outra pergunta que eu ia te falar, dos pacientes ficaram mal, tá? Que foram para UTI, tiveram intubação, Uhum. né? Esses pacientes, eles viram, na verdade, quase doentes crônicos, assim, no pós-UTI, né? Porque eles saem, Sim, assim, com diminuição da massa muscular, essa coisa de isso. ficar deitado muito tempo. Às vezes sai com escaras, né? Que são aquelas úlceras que se formam por ficar muito tempo deitado. Tem a parte pulmonar, às vezes o procedimento de intubação machuca que as cordas vocais, pode até dar problema para comer, assim, às vezes tem que até usar sonda. Eu não sei se tu tem visto esses pacientes no posto ou se eles acabam indo para algum ambulatório especial do hospital. Não recebi nenhum paciente ainda assim que tem Uhum. essa demanda assim maior, sabe? Eu sei que tem um ambulatório, né, que estão Ah, talvez avaliando. tenha. Acho que eles já estão saindo do hospital meio que direcionado assim para esse Uhum. ambulatório, né? Que é multidisciplinar, então tem físio, tem educador físico. Então, na rede básica, ali na atenção primária, esses pacientes não chegaram ainda, tá? Mas Sim, porque pacientes. imagina, né? Os pacientes ficam às vezes 1, 2 meses É, internados, sem caminhar, para voltar a caminhar depois tem que aprender de novo, tem né? massa muscular, é difícil, é bem complicado, mas, né, existe a reabilitação. Então, aos pouquinhos Uhum. a gente vai conseguindo, né? E uma dúvida que, na verdade, surge bastante, até nas coisas de gastro, é o seguinte, é a respeito do tal do fígado, tá? Ah, pois Porque, é. né, esse paciente acaba apresentando bastante alteração hepática. Daí é o seguinte, eu não quero politizar, tá? Mas assim, Uhum. daí quem acredita no tratamento precoce diz que a alteração hepática é por causa do Covid. Quem não acredita no tratamento precoce diz que a alteração hepática é por causa das medicações, né? Qual Uhum. é a tua opinião, sem politizar, sem política no meio, pelo amor de Deus? Olha, eu acho, tá, que ainda, eu acredito que ainda seja dessa questão aí inflamatória, tá, de alguma medicação pós, não, acho que não é de medicação de tratamento, tá, porque eu vi Uhum. poucos pacientes, né, usando, tá, muitos questionam, né, a gente, hoje mesmo, a gente fez um diagnóstico na unidade e o paciente perguntou, tá, mas você prescreve o tratamento? Qual é o tratamento? E por que sim, e por que não, né? Então questionam bastante e eles acabam, a grande maioria opta por não usar, né? Pelo menos os que eu atendi no posto. Então eu acredito que tem a ver mais ainda com essa questão do Covid mesmo, sabe? O Eu que não eu sei li o que era que tu tem isso. visto. Não. O que eu li era isso, que era por causa da tempestade, aquela tempestade É, inflamatória que tu falou, a tempestade de citocinas, que elas geram um dano no fígado, né? é. Então, que não seria tanto pelo uso de medicações, seria mais pela tempestade de citocinas mesmo, que geraria um dano no fígado. E uma coisa que eu achei, assim, triste, né? Porque eu tenho bastante paciente com isso, que eles estavam vendo, assim, que tu ter cirrose aumenta bastante a mortalidade, tá? A mortalidade de um Uhum. paciente com cirrose é de 20 a 30%. Então, é um grande aumento na mortalidade. Agora, tu ter só doença hepática crônica, sem cirrose, não aumentaria a mortalidade, exceto nos pacientes com esteatose hepática.
porque esses pacientes costumam ter adiposidade Obesidade. visceral, né? Tá? Então, É. eu fiquei tão triste, sabe? E se ela não tem doença hepática crônica, não parece ser um problema, exceto se tu tiver esteatose hepática. Daí é um problema, Uhum. né? Eu acho que até tinha uma pergunta também que se, como é que era, se o Covid podia piorar outras doenças, né? Acho que era Ah, isso a sim. pergunta. É. Uhum. Eu acho que cai nisso que tu está falando, né? Porque se tu tem, por exemplo, assim, tem o teu pulmão comprometido, tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né? E tu passa por todo esse processo, tu vai ter uma piora do teu quadro de base, né? Se tu tem uma insuficiência cardíaca, né? Um problema cardíaco, tu tem Covid, pode piorar da tua insuficiência cardíaca, né? Ter sintomas mais graves em função dessa doença, né? Que a gente está falando que tem todo esse processo inflamatório aí. Não, e assim, ó, e o próprio Covid ataca o coração, ataca o rim, né? Então, o próprio Covid faz isso também, né? Então, tu já pega uma pessoa que tem um problema ali, vai dar mais. O Romeu perguntou a respeito de mialgias, principalmente nos membros inferiores, se é muito comum. Bem comum. Entra junto aí É. com a história da fadiga, né? E por isso que a gente recomenda, né, o quanto antes, atividade física, aos pouquinhos. Essa questão da atividade física é uma coisa legal também da gente falar, né? Porque os pacientes que tiveram, então, Covid com sintomas leves, né, o quanto antes puderem voltar à sua atividade física ou iniciar, claro que respeitando os seus limites, de forma gradual, é muito legal, porque ajuda bastante na recuperação, tá? Já quem teve o Covid, né, com sintomas mais graves, um pouquinho de cuidado. Daí a gente orienta que primeiro passe, assim, por uma avaliação médica para avaliar bem esses sintomas residuais, né, se não tem nenhum outro problema, para retornar às suas atividades, tá? Mas atividade física é para todo mundo, né? A gente viu, assim, durante a pandemia ali que as pessoas pararam de praticar atividade física, academia fechada e tal, Ganharam muito peso. cuidado. Aí começou, né, essa questão da obesidade, do aumento de peso, né, que a gente está falando aí um dos principais fatores de risco, né? E esse negócio da miocardite, porque eu lembro que quando eu tive Covid, eu tive com sintomas leves, tá? E daí eu mandei uma mensagem para alguém, tá? Dizendo que tava tudo certo, que eu ia passar o dia inteiro fazendo exercício. E daí alguém falou assim: não, com Covid não, tu tem que ficar em Gente. repouso, tá? Com COVID, o ideal, né, é que a gente fique em repouso, né? Até porque, assim, mesmo com sintomas leves, a gente fica, né, com uma certa debilitação e tal. Então, não é legal, mas assim que passar o COVID, né? E essa questão da miocardite, né? Por isso que eu falo, assim, tem um sintoma, vai avaliar, tá? Porque a tua dor torácica, né? Tu pode ter uma dor no peito, que pode ser muscular, pode ser cardíaca, pode ter a ver com Covid ou não, né? Então, sempre. Ah, pra mim trancou aqui. Ouviu? Agora, não, agora voltou. Fala aí. Ah, então tá. De sempre fazer a avaliação, de ter certeza do que está acontecendo, né? Não, eu tive Covid, é isso. Eu li que meu cabelo tá caindo porque é do Covid. Gente, pode ser alguma falta de algum nutriente, uma questão hormonal, enfim, N coisas, né? Então, sempre a avaliação, né? Pois é, e eu vi agora também que está aumentando o risco, né, ou a prevalência, a incidência de infarto pós-Covid por microtrombos, né? Isso. E por isso até alguns pacientes saem anticoagulados, né, da internação, ou até saem. Nem sei se precisa internar para anticoagular, acho que alguns até recebem anticoagulação de profilaxias, né? Não sei. Para casos bem assim específicos, tá? Que não é para todo Uhum, mundo, assim, né? sim. Porque o COVID, então, além de fazer esse processo todo inflamatório, ele também interfere na coagulação, né? Então, se é um paciente de risco, tá? Então, ele vai receber anticoagulante na internação, vai receber por alguns dias, né? Depois da alta. A gente teve uma paciente semana passada, né, que foi consultar. Então, ela tem uma questão de obesidade, ela tem histórico de trombose e ela teve Covid, ela ficou super mal, precisou ser entubada, mas depois, né, saiu.
mas ficou com anticoagulante um tempo, sim, como, né, profilaxia, mas não é para todo mundo, tá? Mas existe também essa questão aí, de que se a pessoa tem, né, problemas ou predisposição, pode sim haver um rompimento de algum trombo e levar a um infarto ou a um AVC, né? Então, a gente tem que cuidar. Então depende Sempre dos fatores de risco conduta para ter individualizada. isso. Entendi. Não é todo Individualizada. mundo que tem que ser anticoagulado, né? Não tem Ah, evidência de que para todo mundo. ó, E assim, anticoagulação daí hospitalar, né? Não sim. ambulatorial. Assim. Se É for, né, no caso o pós-alta, pós-alto. Romeu colocou aqui, dedímeros aumentados também justificam a anticoagulação formalmente, né? Mas também não se pede para todo mundo não se dedímeros, né? pede para todo mundo. É que a questão dos dedímeros é o seguinte, ó, o COVID, por ele afetar a coagulação, então só o fato de tu estar com COVID, tu já vai estar com dedímeros aumentado, né? Isso aí. Então, fica difícil às vezes a gente usar só esse parâmetro. É esse parâmetro mais a clínica, mais fatores de risco. Nananana. A Letícia perguntou, e a tal da variante Delta? Ah, meu Deus. Por Pois que ela é então. pior do que Na as outras verdade, variantes? a questão toda, né, é que ela tem uma maior chance de transmissão, né? É a transmissão. É bem Ela não é maior. pior, ela não é mais pior, então. Pelo que se sabe, assim, o problema é a transmissão. Ela é muito transmissível, assim, muito mais fácil, né, o contágio. Uhum. As pessoas infectadas liberam mais gotículas. Então, é por isso, né? É Então, por isso, é pela transmissão. quanto mais gente infectada, né, pior é, maiores são O os vírus fica riscos, né? circulando mais, né? E maior a chance da gente ter as variantes, porque as variantes são isso, né? Na verdade, é uma multiplicação, né, do vírus que saiu errado, e aí só que ele vai adquirindo, né, coisas a seu favor. Então, a Delta é mais isso, é por causa da transmissão mesmo. Uhum. Uma outra pergunta que tinha, que eu até tentei estudar, mas eu não achei, tá? Que era da intolerância à lactose, né? Ah, sim. Pós-Covid, tá? Aham. Então, assim, ó, eu não achei nada, super nada específico para intolerância à lactose, mas na Uhum. verdade tem esse negócio das síndromes pós-gastroenterite. E como o Covid ele ataca diretamente as células do intestino, ele ataca mesmo, ele consegue entrar ali e se reproduzir nas células do intestino. Provavelmente ele faz essa síndrome pós-gastroenterite que nós estava falando. Que a mesma coisa, né? Que normalmente de 3 a 6 meses de duração, né? Que a tendência é melhorar. Só que isso eu tô falando de um negócio que não é do Covid, né? É de uma Uhum. síndrome pós-gastroenterite. Mas de intolerância à lactose, eu pesquisei, não tem nada específico. Tem isso, assim, que ele faz dispepsia funcional pós-Covid, síndrome do Uhum. intestino irritável pós-Covid, diarreia Diarreia. pós-Covid. Tudo É. isso tem, né? Uhum. Isso sim. Eu tenho visto mais diarreia crônica, né? Aquela diarreia que não passa. Até eu li algo, não sei se tu leu também, para tratamento empírico para Clostridium, para paciente que ficou Não, internado não por li, Clostridium. é. Eu vou te mandar um artigo, assim, mas é uma Vale a coisa mais pena, né? isolada, sabe? Mas eu É. acho que é uma tentativa, sabe? Não, e até, eu não sei, isso aí eu vi uma live que teve também de Covid e trato gastrointestinal, que os pacientes que têm diarreia, na infecção aguda, os pacientes que têm diarreia, eles acabam transmitindo mais porque sai nas fezes o Covid, né? Isso. É. Uhum. Ó, a Bruna perguntou, olha só, um paciente que teve Covid grave, que exames de rotina ele precisa fazer depois? Isso é uma pergunta boa. É. Na verdade, para a maioria dos casos, que são casos leves, a gente não pede exames, tá? A gente vai pedir exames quando a gente tem alguma dúvida diagnóstica, de que alguma coisa pode estar complicando, né? Para fazer diagnóstico diferencial. Então, especificamente, assim, para paciente que teve internado, não tem, sabe? Não tem uma rotina, sabe, de exames. Tudo vai depender do que ele está sentindo, da avaliação clínica. Ah, o paciente está com muita falta de ar. Vou ter que daqui a pouco fazer um exame de imagem, né? Seja ele paciente que ficou na UTI ou que teve um Covid leve, né? Então tudo vai depender dos sintomas e da avaliação clínica, tá? Mas É, na grande maioria não vai ser necessário, né? e vamos dizer assim, vamos dizer que o paciente esteve internado, daí teve história de ter perdido função renal durante a internação. Daí ele Uhum. chega, não, vamos dar uma olhada na função renal dele.
A Júlia tá dizendo que ela teve um conhecido que ficou com diabetes pós-Covid. Essa eu ainda não tinha ouvido falar. Mas tem Tem, relato na olha só. literatura. Uhum. Então, o E a Covid gente pode não atacar o sabe se pâncreas também. a gente não sabe se é algo assim que ficou transitória essa alteração de glicose, se realmente sabe, mas tem descrito na literatura. Uhum. Problemas de tireoide também, até de Uhum. tireoidite. É porque, na verdade, se a gente pensar que o sistema imune, ele entra nessa loucuragem, né? Tanto que as maiores lesões que são feitas são pelo nosso sistema imune. É. Isso é o que ali, quando a gente olha, quando a gente estuda medicina, isso é uma coisa que desencadeia a doença autoimune, né? Uhum. Então, essa desregulação do sistema imune é uma coisa que pode desencadear doenças autoimunes. E sabe o que é o pior, Guria? A gente vai começar a ver isso agora, entendeu? Porque essas doenças E, autoimunes, elas demoram para dar sintomas, é, elas não dão os sintomas rápido, né? e em paciente jovem, né? Com todo o Isso prejuízo aí. que isso vem, com toda essa carga, né? Tanto assim, do emocional, paciente jovem com uma doença grave, complicada, né? Vai ficar muitas vezes impossibilitado de trabalhar. Então, a gente realmente vai ter que se preparar para isso, sabe? Agora é foco mais nessa questão mesmo. E eu acho que é por isso é importante esse negócio que eu tava falando assim, que os caras estão. Tem vários artigos com um N pequeno de pacientes, né? Mas que só para botar na literatura, olha, a gente está vendo isso, a gente está vendo isso, a gente está vendo isso, É, porque ninguém tem prática nisso, ninguém tem experiência, não tem o cara que é o expert, que é o cara que trabalha há anos com isso, né? uhum, Então a experiência ela está sendo construída agora, né? é, Então eu acho por isso que eu acho legal essa coisa de eles estarem liberando esses uhum, artigos, mesmo que talvez metodologicamente não sejam assim uns, que isso. artigo bem feito, né? Uhum. Mas que eles estão liberando dados que depois a gente vai poder olhar para trás de novo e olhar com olhos talvez mais científicos do que agora, né? Com certeza. Até relato de caso, né? Então, Claro. muito começa por aí, né? Tu tem que divulgar a tua experiência, o que tu está vendo, porque depois as coisas vão se encaixando, né? É. Mas é Até, todo dia, assim, todo dia é coisa nova, né? É possível tratamento, as próprias vacinas, né? Toda hora surgindo uma coisa ou outra. Então, a gente tem que estar sempre atento, né? bom, já que tu comentou das vacinas, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque assim, tipo assim, eu fiz vacina, eu tive um pouco de mialgia no outro dia, normal, assim, Uhum. né? E tu tá vendo muita reação assim pós-vacinal no posto? Sim, dependendo da vacina, tá? Porque a gente sabe que os mecanismos são diferentes, né? Por Do exemplo, assim, RNA, aquilo. a Coronavac, ela é vírus morto, né? Então, é injetado no teu organismo, teu sistema imunológico vai reagir, vai formar imunidade e os anticorpos, que é basicamente o mecanismo da maioria das vacinas, né? A AstraZeneca, tá? Ela trabalha com um mecanismo diferente. Ela trabalha com um vírus que não é o coronavírus, que é um adenovírus com algumas modificações. Então, ele tem partículas virais, tá? Que são injetadas de vírus, que não vão te trazer nenhum problema, tu não vai ficar doente, mas por isso as reações, né? Então, o teu corpo vai Uhum, reagir porque tem partículas virais ali. Então, dá mais febre, dá mais dor de cabeça, dá mialgia, dor no corpo, como se fosse um resfriado, assim. Um uhum. dia, né? O normal de reação de vacina, tá? É 1, 2 dias. Passou disso, dá uma olhada, tá? Então, mais com a AstraZeneca, com a AstraZeneca, E aqui agora que chegou as novas, que é a Pfizer e a Janssen, da né? Pfizer, da Pfizer eu não vi nenhuma reação, mais com a AstraZeneca mesmo. Uhum. É que eu acho que foi que É, muita gente fez, né? Não, eu é, tive uma paciente que é uma paciente do SUS, que foi que ela tinha feito há uma semana a vacina e ela estava gripada, era gripe, né? E eu aham, falei, não, não pode ser reação da vacina há uma semana. E dela foi pro PA, ficou internada e ela falou que ela saiu como reação vacinal. Que ela ficou então 10 dias, né? Mas daí saiu tem com que avaliar. diagnóstico de reação vacinal. Eu falei, olha, eu acho que tu pegou uma gripe, viu? Tu fez a vacina e pegou uma gripe depois, né? Porque me parecia gripe, febre, mialgia, dor de cabeça, sabe, né? Mas não sei, né? E por isso muita gente também me perguntava, mas e se eu tiver incubando, tiver com coronavírus, devo fazer a vacina? Será que não é bom fazer um teste antes?
não tem essa recomendação, tá? A mesma coisa de bebida alcoólica que o pessoal pergunta. Ah, fiz a vacina, será que eu posso beber? Né? Daí eu sempre digo, tá, primeiro me defina beber, Isso né? é quanto? Né? Porque a gente sabe que, assim, um consumo moderado de álcool, tá? Tanto antes quanto no dia da vacina, isso não vai interferir na eficácia da vacina, na formação dos anticorpos e tal. O problema é assim, se tu tiver uma reação, né, pós-vacina, daqui a pouco tu não vai saber, né? Se tu não tá com algum efeito, né, pós-álcool, se é vacina. Então, o ideal, né, não tem nenhuma contraindicação. Na bula da vacina não diz que não pode tomar, e os testes, quando fizeram nas pessoas, também não contraindicaram o álcool, né? Mas, né, um pouquinho de cuidado. Agora, o Eu sempre falo para excesso, os pacientes o seguinte: nosso fígado que metaboliza as coisas no nosso corpo. Se ele né? tiver que escolher o que vai metabolizar, a gente nunca sabe o que ele vai escolher, entendeu? Mas é ele que escolhe o que ele vai metabolizar, né? Então, Ah, contraindicação dizer que não pode, que é proibido, não tem para consumo moderado, né? Mas é isso. uhum. São essas reações que a Ah, gente é. tem. A Letícia perguntou, mais especificamente da vacina da Pfizer, mas pode ser das outras também, se tem mais reação na segunda dose. Não ouvi falar, não li nada a respeito. Até pelo contrário, a AstraZeneca, o pessoal geralmente coloca que a reação mais forte, digamos assim, né, é na Foi na primeira. primeira dose. É, né? Eu tive na primeira dose, na segunda eu É. não tive nada, né? Na primeira Uhum. dose eu tive mialgia no outro dia, que é dor muscular, né? E na segunda dose eu não tive absolutamente nada. E outra questão também que perguntam, quem já teve Covid, né? Daí faz a vacina, se pode ter uma reação e tal. Não tem nada também, né? O importante é se vacinar, mesmo que tenha tido Covid, fazer a vacina, né? Dá um mês daí, né? Entre a infecção do Sim, Covid e a realização da vacina, isso. né? Tem que dar Isso um aí. mês, né? Isso Tá. aí. A mesma coisa agora a vacina da gripe, né? Elas não podem ser administradas juntas, né? Juntas? Então tem que esperar, daí eu sempre oriento, ó, prioriza a vacina do Covid, né? Espera um pouquinho, 15 dias, já dá para fazer a da gripe, se precisar, né? Uhum. É. Deixa eu ver, a Júlia colocou aqui que ela teve reação na segunda dose e na primeira não teve nada. E a Letícia falou que ela tá ouvindo por aí que a Pfizer dá reação na segunda dose. São coisas que a gente vai começar a ver agora, né? São coisas que a É, gente vai começar a ver, né? cada dia tem E uma informação, a gente vai monitorando, né? Existe um monitoramento de qualquer efeito adverso de vacina, né? Mais grave. Então, vacina tal dá problema cardíaco. Tá, deu em uma pessoa, né? Então, é isso, a gente tem que acompanhar. Mas deu trombose numa gestante. Tá, deu em uma, né? Mas será que foi a vacina? Porque só o fato de tu estar grávida, tá tu já tem uma grávida? alteração da coagulação, entendeu? Já tá alterado. Então, a gente tem que ir acompanhando. Não, Se a gente puder é, evitar e tiver outra vacina, porque também é aquilo que eu falo, não dá pra ficar, né? Não se escolhe vacina. Vacina boa é a vacina que tu tomou, né? sim. Então, Eu vi agora eu não sei quem me falou até, de uma mulher que tá investigando um Guillain-Barré pós-vacina, tá? Eu falei assim, olha, provavelmente quase todas as vacinas virais podem dar Guillain-Barré, entendeu? isso. Guillain-Barré é Uhum. uma doença que afeta a musculatura, né? E a pessoa não consegue mais caminhar direito, às vezes não consegue nem levantar o braço, não consegue nem pentear o cabelo. Mas a gente sabe que todas as vacinas que têm componentes virais podem dar Guillain-Barré. Então, quando eu falei, olha, provavelmente deve ser mesmo, né? Mas aí que tá, todas as vacinas quase podem dar, Sabe então que não é, sabe, só do Covid, né? eu tive um paciente uns anos atrás, tá? Que ele precisou viajar e ele precisou fazer a vacina da febre amarela. Amarela, E ele que é de vírus também, né? teve um Guillain-Barré por causa da vacina da febre amarela. Tá? Então pode Uhum. acontecer, sabe? E as vacinas também, elas não são 100%, né? Mesma coisa, assim como elas não tem como a gente saber, né? A gente tem uma população que foi estudada, a maioria não teve problema nenhum, mas pode acontecer um caso isolado, né? E ainda falando das vacinas, tu sabe como é que andam os estudos com crianças? Então, né, muito iniciais ainda, mas promissores, né? Para crianças a Uhum. partir de 12 anos.
Ah, Então, 12 anos. Nossos filhos não é, entram na jogada. ainda não. Mas aí depois, né, vai mais rápido, eu acho. Mas em princípio agora é de 12 anos, né? A partir de 12 anos que eles estão testando. Mas nada ainda, Uhum. né, oficial, assim. A Ju perguntou: alguma contraindicação de tomar analgésico antes de fazer a vacina a fim de evitar um quadro febril? Não, mas também assim, né? Não vejo necessidade, sabe? Espera para ver, né? O que, que vai acontecer, se teu corpo vai reagir. E aí, se tu precisar usar um analgésico, né? Depois, eu nunca indico antes, né? Sim, é. Nem Mas para bebê a assim, gente dá, né? não, em princípio, não. Isso não vai diminuir, né? A produção de anticorpos, a eficácia da vacina, não vai interferir nesse sentido, né? Uhum. Isso aí. Isa, voltando para sequelas, tu quer falar assim, mais Tá. alguma coisa? Eu tô vendo aqui o que que a gente tinha anotado de umas perguntas, Deixa eu né? Mas ver. acho que a É, eu gente acho que abordou tava. tudo, né? Uhum. Que falamos dos exames, do tempo, que é uma incógnita ainda para muitas coisas. Mas eu acho que é isso, Cam. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta assim para fazer. Aproveitem a Isadora, viu? Ela não tá disponível assim todos os dias, tá? Ai, meu Deus. Eu fiz umas anotações finais, tá? Uns recadinhos Tá, de ouro pra gente fazer, tá. então, pra gente finalizar, né? Então, Vai assim, com né, tudo, gente? vai com tudo. Não, assim, não se descuidem, tá? Usem a máscara, sigam os protocolos, não se aglomerem, usem o álcool, sabe? Parece que, que saco, né? Ainda essa história. Sim, gente, né? Como eu falei, as vacinas nenhuma é 100%. Existem os casos de reinfecção, né? Então a gente precisa, sim, se cuidar. A gente só vai poder pensar, né? Em talvez relaxar um pouquinho quando grande parte da população toda tiver vacinada e com as 2 doses, que isso é muito importante também, né? Muita gente faz só uma dose da vacina e depois, esquece, né? Então aí também não adianta. Então a gente precisa seguir os cuidados, a gente está vendo todas essas sequelas, né, que podem acontecer pós-infecção. Então, acho que a gente sobreviveu até aqui, né? Vamos segurar mais um pouquinho. Tomar vacina, tá? Acho que se vocês tiverem alguma dúvida, algum receio, procurem algum profissional da saúde para esclarecer, mas não deixem de se vacinar, tá? A manutenção de hábitos saudáveis, né? Então, isso é sempre para todos, né? Então, uma boa alimentação, uma prática de atividade física, manutenção do peso. Sempre que tiver algum sintoma, então, busquem atendimento, procurem ajuda, tá? Primeiro, para saber se realmente está tudo bem, se é pós-Covid, se não é alguma outra doença, se precisa fazer algum exame, né? Não deixar as coisas evoluírem, né? Porque, como eu falei, assim, todos esses processos de reabilitação, quanto antes começar, se for necessário, melhor, né? E por fim, e talvez o mais importante, assim, tentar manter a nossa saúde mental, né? Pensar sempre positivo no que a gente pode fazer. Às vezes a gente fica muito focado assim, ai meu Deus, agora eu tô com esse sintoma que não melhoro e não tem tratamento, e quanto tempo? Tira esse foco, né? Foca assim no que tu pode fazer para melhorar hoje, né? Para melhorar a tua qualidade de vida, né? Então, tenha bons momentos com a família, né? Sempre que possível, com todos os cuidados. E eu acho que é isso. Esse era o recadinho final. Ah, então eu tenho duas perguntas para te fazer agora, que surgiram agora Ai, meu enquanto Deus. estava falando, tá? Uma é da Letícia, que é a pior de todas. Já ouviu falar em amiga da onça? O Tá? que que ela falou? Que é o seguinte, que ela tem um colega dela que não quis se vacinar porque só viu coisa ruim da vacina. E ela quer saber o que que ela pode falar para ele. Diz para ele sair das redes sociais, evitar as fake news, porque, olha, se a gente for ficar pesquisando em rede social, em coisa que não é confiável, em site que não é confiável, a gente vai enlouquecer, tá? Então, assim, eu sempre digo, tu tem alguma dúvida, procura um profissional que possa te ajudar, tá?
que possa te esclarecer, que tenha informações corretas para te dar. Porque realmente, assim, se tu digitar em Google, vai aparecer. Se tu botar ali na noite, primeira coisa que aparece, né? Ah, estamos vacinando as gestantes, bah, que legal. Aí daqui a pouco, não, né? Tivemos um caso de trombose, suspende. Tá, e a gestante que Para tomou tudo. vacina já tá surtada, né? Então, não é bem assim, né? Procurem se informar. Mas, assim, se a pessoa não quer tomar vacina, não quer tomar, né? Que pena, que pena. Assim como eu tenho, assim, ó, muita pena de quem... Ai, eu não vou tomar a vacina tal. Ai, que vacina que estão dando? Ai, AstraZeneca, ai, não vou tomar. Porque eu quero tomar a Pfizer. Porque eu ouvi lá que a eficácia é maior e tal. Poxa vida, sabe? Não, e tem gente que já tomou uma e para na fila para tomar outra, né? Aham, aham. Né? Então, Olha a minha cara de. pensar um pouquinho no coletivo, né? Poxa vida, não é só Isso. para mim, sabe? É para os outros também. Então, mas infelizmente, né? Aí, Lê, E não a outra sei. pergunta é: a senhora respira fundo, meditação, né? A outra pergunta é da Júlia, tá? Vacinada com as 2 doses, é muito arriscado se exercitar sem máscara ao ar livre? Ah, então, né? A recomendação é que se use sempre, né? Porque assim, ao ar livre, mas a gente tá numa praça daqui a pouco, né? Como eu vi esse final de semana, tem gente ao teu redor, né? Então, se tu tiver única, isolada, sozinha no mundo ali, né? Mas mesmo assim, a recomendação é sempre usar, né? É ruim, Uhum. é péssimo, mas a orientação é que É, se mas use. realmente, eu acho assim, às vezes eu falo para meus pacientes, eu tenho uma paciente minha que fala que ela tá fazendo caminhada, tipo, em volta da quadra dela, que não tem ninguém. Ela mora, tipo assim, nesse residencial, assim, que tem muita pouca gente morando ainda. E ela perguntou se precisa usar máscara. Eu falei assim, olha, faz o seguinte, tu leva a máscara contigo. Se vier alguém, tu bota a máscara e depois tu tira de novo, porque ela falou que não tem ninguém na rua, que ela vai às 6 da manhã que não tem ninguém, tá escuro, não tem ninguém. Eu falei, não, então tu só leva a máscara junto, mas pode ir sem máscara, porque eu Mas odeio a máscara, porque a máscara me aperta, porque a máscara faz isso, porque a máscara sei se lá tu por quê, avistar entendeu? alguém na esquina, tu já puxa a Tu já máscara. põe a máscara, entendeu? Daí eu falei, tu fica ali com a máscara, né? Tu fica ali, né? Fica É, na... A é outra isso pergunta aí. da Júlia é o seguinte: ela fez a vacina, tá? Mas ela queria saber se ela teve Covid. Se vale a pena fazer o exame de sangue ou se não. Não, Não gente, vale não nem se tu vai. fez a vacina, né? Não, Não vale. nem se tu não fez, nem se tu fez. Então, porque Até assim, porque assim, ó, a pode falar. imunidade, ela não é só IgG, IgM, né? Só anticorpos. Tem outros tipos de imunidade também. Então, sabe? Não quer dizer. Não tem essa recomendação de fazer. Não, e tem casos de pessoas que têm o IgG positivo e pegam Covid depois. Então eu acho que ter os anticorpos positivos não quer dizer que tu tá imune mesmo, sabe? Isso. Mas o que eu acho importante nesse negócio da vacina é que as pessoas falam assim: ah, mas eu fiz a vacina e peguei Covid depois. Sim, mas tu pegou a forma leve, queridão. Isso Tu aí. não foi pra UTI, tu não foi entubado, tu pegou o Covid e ficou em casa, na NICE, de boas, né? É Então, isso aí. assim, fazer a vacina não quer dizer que tu não vá pegar Covid, por isso ainda que é importante usar máscara, lavar as mãos, porque tu ainda pode pegar Covid, mas provavelmente, se Deus quiser, tu não vai fazer a forma grave, né? Isso. Não, e tem outra coisa, a gente também não sabe, por exemplo, ah, tá, tu fez lá e daí tu tem os anticorpos, tá? Tem IgG. Mas tu não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Isso Tem aí. trabalhos que mostram que isso pode durar 3 meses, 6 meses. Então, assim, a gente não sabe. Não quer dizer que hoje eu fiz, eu tenho, né? Daqui a 3 meses posso fazer e não ter mais. Então, É e isso tem a aí. questão também das variantes, né? Então, a gente não E não dá pra sabe. ficar noiado, né? Não dá Não, para não entrar dá pra na ficar noia noiado. também. Eu acho que a gente tem que começar, infelizmente, começar a tentar ter uma vida mais normal dentro É. dos limites de uma vida normal. Então, assim, aquela coisa assim, eu não vejo meus pais há 2 anos. Uhum. Não é por aí. Eu já tô achando assim, não é por aí, sabe? Porque assim, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. Então a gente tem que começar a tentar fazer as coisas funcionarem dentro dos limites de segurança, assim, né? Isso. Aham. Incorporar isso, né? Porque eu vejo assim, as criancinhas pequenininhas já sabem disso, né? Uhum. É mais fácil para elas O, que pra gente, né? o Marcelo, meu pequeno, não tem 2 anos ainda e ele já entra nos lugares e ele já dá a mãozinha. Álcool, ele fala,
sabe? Então ele já Uhum. sabe. Ele chega na escolinha, ele não entra com o sapatinho, ele senta para trocarem o sapato dele e ele entrar. Então ele já tem essa noção, né? Isso já tá nele, sabe? Então acho que isso também tem que ser uma coisa natural para nós, né? No início era muito complicado, né? Usar máscara. Hoje tá. Não é legal, mas também assim, não é tão ruim quanto era antes, né? A gente já também adquiriu muitos outros hábitos que a gente já deveria ter sempre, né? Essa coisa do calçado, né? E que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Então, eu acho que é Uhum. por aí. Eu também acho. Pessoal, mais alguma dúvida? Ó, a Lei falou, a Letícia falou que a máscara vai ser que nem cinto de segurança, vai virar. Então a gente vai entrar e já vai botar. E o Já pior é que coloca. assim, ó, é, é muito bizarro agora. Às vezes eu tô caminhando, se eu saio do carro e tô sem máscara, parece que eu esqueci alguma coisa, eu fico olhando assim, Sim. deu, é a máscara, entendeu? É Não, um não, me dá negócio muito até um engraçado. pânico, sabe? Às vezes também eu desço Aham. do carro, minha máscara, daí já sai correndo, né? Atrás da. Parece que tu saiu sem sapato do carro, sabe? Aham. Assim, calma aí, tem alguma coisa muito importante que eu tô esquecendo. Daí tu te olha, É, é a máscara, né? é. Não, mas é Tá isso certo. aí. Então tá. Calma aí, Isa, eu queria fazer uma selfie aqui da gente. Só deixa eu Ah, ver se então eu vou tá. conseguir, tá? Só Tá. deixa eu ver que eu sou meio. Tu sabe que eu sou um pouquinho tanza, né? Ó, viu? Eu falei que eu era tanza. Eu só queria ver como tirar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Isso não entendo muito. É, eu queria tirar os comentários da tua cara. Ai, não vai rolar, eu acho. Não vai rolar, né? Tá. Então faz uma cara bem aí. Ai, meu Deus, eu sou muito tanza. Tá, agora acho que foi. Trancou? Oi. Oi. Tô te ouvindo. Queria te agradecer muito, foi muito legal conversar contigo. Eu sempre soube que tu sabia tudo, viu? Por isso que eu te convidei. Ah, Tá? sim, com certeza. Tá? É E que, muito na verdade, obrigada. esse é esse é o meu dia a dia agora, né? Todos os dias. Então, é Eu isso aí. imaginei, guria. Eu imaginei. Se eu que tô no consultório vejo bastante, porque, meu Deus, você imagina quem tá em contato, assim, Uhum. direto, né? Com o público, assim, que vem por livre demanda, assim, né? É, Eu imaginei. exatamente. Tá? Queria agradecer Mas eu todo também mundo também que agradeço, participou. Pode falar. agradeço e também me coloco à disposição, tá, pessoal? Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois quiser mandar, bem tranquilo, tá? Mandar ali pelo Insta, bem de boas. Tá certo. Muito obrigada para todo mundo. Então tá. Beijão, boa noite para todo mundo. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau. Boa Tchauzinho. noite. Tchau, tchau. Boa noite.